Vocês já ouviram falar de gente que nasceu para salvar, e acabou sendo destruída por isso? Era noite em Vila das Águas, uma cidade aparentemente pacata, cercada por montanhas e brumas que escondiam mais do que revelavam. Ninguém ali imaginava que no Hospital Central, algo estava prestes a mudar o destino de várias vidas para sempre. Davi não era o tipo de médico que se espera ver liderando um departamento inteiro. Jovem, com a aparência de quem ainda frequentava a universidade, tinha o cabelo cuidadosamente desarrumado e um sorriso raro, quase escondido. Mas bastava entrar naquele hospital para tudo mudar. O homem vaidoso se tornava sério, preciso, quase frio. Era o chefe da pediatria, cargo que muitos veteranos invejavam, mas nenhum ousava contestar. A escolha pela medicina surpreendeu até seus pais. Viam o filho como alguém disperso, rebelde. Acreditavam que ele desistiria no primeiro semestre. Mas Davi persistiu. E mais, se formou com louvor, estudou fora do país, voltou com olhos brilhantes e um sonho inabalável: curar crianças. Não queria luxo. Queria propósito. E foi num hospital público, entre paredes descascadas e corredores abafados, que Davi encontrou sua missão. Por que trabalhar aqui, meu filho? Perguntava o pai, um empresário influente, acostumado a controlar tudo. Você sabe que posso te colocar em qualquer clínica particular. Com ar-condicionado, equipamentos de ponta e paz que pagam em dia. Davi sorria. Porque aqui é onde mais precisam de mim. E crianças não têm culpa dos pais que têm. Durante anos, foi moldado pelo sofrimento alheio. Viu de tudo. Crianças largadas. Doenças avançadas por negligência. Mães que desmaiavam ao ver o diagnóstico. Pais que não apareciam. Mas Davi nunca recuava. Aos poucos, aprendeu a manter o coração firme, sem deixar de sentir. Foi então que, aos 30 anos, algo inesperado aconteceu. O diretor do hospital o chamou à sala. Davi, preciso de você. O chefe do seu setor se aposentou. E você é o único que consegue segurar isso aqui. Ele aceitou. Sem ego, sem hesitar. O pai, que antes implorava por sua saída, agora oferecia patrocínio. Equipamentos chegaram. Salas foram reformadas. O setor virou referência. Mas Davi não mudou. Continuava cumprimentando cada enfermeira pelo nome. E ainda chegava cedo. Sempre. Certa manhã, ao estacionar o carro, o diretor, Sr. Augusto, o interceptou. Tenho um favor a pedir. Uma sobrinha de um velho amigo precisa de trabalho. Estuda medicina. Mora perto daqui. Parece ser dedicada. Pode encaixá-la na sua equipe? Davi, que sempre enfrentava pedidos desse tipo com cautela, respirou fundo. Primavera chegou, Augusto. As enfermeiras querem folgas, fins de semana. Vai me ajudar, sim. Naquela tarde, ela apareceu. Chamava-se Clara. Cabelos ruivos, amarrados numa trança bagunçada, olhos verdes quase hipnóticos. Não era só bonita. Havia algo nela que gritava intensidade, mas em silêncio. Quando entrou na sala, Davi perdeu o ritmo. Engasgou 2 vezes antes de lembrar o que devia dizer. Pode vir comigo. Tenho uma ronda agora. Conversamos depois. Enquanto caminhavam pelos corredores, Clara observava tudo com olhos atentos. No final da ronda, soltou: vou me tornar uma médica como você. Aliás, é por isso que estou aqui. Há 6 meses, você salvou a filha da nossa vizinha. A menina estava morrendo e ninguém descobria o que era. Você viu o que ninguém viu. Davi lembrou. Uma menina pálida, intoxicada por infusões de ervas dadas pela própria família. Acreditavam que aquilo curava tudo. Quase a mataram. Foi ele quem gritou, quem esmurrou a mesa, quem denunciou. Salvou a menina. E talvez, salvou os pais também. A conversa terminou com Clara dizendo: você não cura só crianças, Davi. Cura adultos também. Mesmo que eles não percebam. Aos poucos, Clara se tornou indispensável. Trabalhava mais do que o necessário. E todos, especialmente Leslie, a enfermeira-chefe, começaram a proteger a nova integrante como uma joia rara. Davi achava exagero. Até o dia em que entendeu.
Chegará uma criança em estado grave. Vomitava, chorava, pedia para não ser devolvida à mãe. Mas aquela mulher não era sua mãe biológica. Era apenas a tutora legal. Uma mulher fria, controladora, que falava por cima da menina o tempo todo. Ela se mete em tudo, vive aprontando. É um fardo. A criança, chamada Lara, tremia. Olhava Davi como se ele fosse o último fio de esperança. Quando Claro puxou discretamente para fora e mostrou os documentos, tudo ficou claro. Não era filha biológica. Era adotada. E havia outros 3 como ela. Eles têm uma fazenda, Davi. E fazem as crianças trabalharem. Só se alimentam direito na escola. Ela contou que ontem foi forçada a comer iogurte vencido. Depois, apanhou. Davi não hesitou. Internou Lara contra a vontade da mulher. Chamou o serviço social. Ligou para a polícia. No corpo da menina, hematomas, marcas de bota. Clara consolava no escuro, antes do exame, segurando sua mão como se fosse irmã. Não me devolva, por favor, sussurrava Lara, com lágrimas nos olhos. No dia seguinte, vieram os agentes. E o horror se confirmou. A família era um esquema. Adotavam crianças para explorar. Trabalho escravo. Suborno dentro do serviço social. Algumas meninas haviam escapado ao atingir a maioridade. E agora, todas falavam. Clara passou a visitar Lara nos dias de folga. Levava brinquedos, livros, comida boa. Cuidava como mãe. E Davi já não conseguia negar. Sentia algo que ia além da admiração. Então, numa noite qualquer, Clara entrou em sua sala. Estava nervosa. Davi, preciso da sua ajuda. Quero adotar a Lara. Mas não tenho casa própria, nem marido. Não sei se vão permitir. Você acha que existe um jeito de conseguir um marido de mentira? Ela chorava. Desabava. E ele a olhava, sem entender como só agora percebia o tamanho do coração daquela mulher. Clara, que tal irmos jantar? Precisamos respirar. A resposta vem depois. Ela aceitou. E naquela noite, algo dentro dele se rompeu, ou se libertou. Amava Clara. Amava Lara. E não sabia como viveria sem elas. No dia seguinte, Davi acordou antes do sol nascer. Não conseguiu dormir direito. A imagem de Clara chorando em sua frente o assombrava. Não por fraqueza, mas pela força que havia naquele choro. Era o tipo de dor que vinha da alma, daquelas que ninguém enxerga, mas que consome por dentro. Precisava falar com alguém. Precisava dividir aquele nó no peito. Foi à casa dos pais. Era raro aparecer por lá, mas naquele dia, não tinha para onde fugir. A mãe, ao vê-lo entrar, soltou os talheres no balcão e o abraçou sem dizer uma palavra. O pai olhou por cima do jornal, levantou uma sobrancelha, e seguiu-o com os olhos até a sala. Algo havia mudado. O filho sempre fora contido, comedido, reservado. Mas agora havia urgência no olhar. Sentaram-se. Davi contou tudo. Sobre Clara. Sobre Lara. Sobre o inferno em que a menina vivia. Sobre a vontade de Clara em adotá-la. E sobre sua própria vontade de estar com as duas. Houve silêncio. A mãe levou as mãos à boca, chocada. Os olhos marejados. O pai cruzou os braços, apoiou-se na mesa e disse apenas: Você a ama, Davi? Ele respirou fundo. Com tudo o que sou. Então o pai se levantou. Foi até o quarto. Voltou com uma pequena caixa de madeira nas mãos. Dentro, um anel antigo, delicado, com uma pedra azul cintilante no centro. Era da sua avó. Passa-se de mãe para filha. Ou para aquela que se tornará parte da nossa família. Davi segurou o anel com reverência. O pai o encarava firme, mas com um brilho incomum nos olhos. Não deixe a burocracia vencer o amor. Naquela mesma tarde, Davi saiu correndo do hospital. Desceu escadas, tropeçou em papéis, esbarrou em enfermeiras, e chegou ofegante à ala pediátrica. Clara estava com Lara, lendo um livro ilustrado sobre constelações.
A menina apontava para uma estrela e dizia que queria um telescópio. Antes que qualquer uma das duas dissesse algo, Davi se ajoelhou no chão, abriu a caixinha e falou, com a voz embargada: Clara, eu sei que isso parece apressado. E talvez seja mesmo. Mas eu quero construir essa vida com você. Eu quero ser parte disso. De vocês duas. Cuidar, proteger, amar. Me deixa ser o seu marido, e o pai da Lara? Silêncio. Clara arregalou os olhos. Lara largou o livro e arregalou mais ainda. Leslie, que havia entrado sem bater, sorriu discretamente e se retirou. Sabia, desde o início, que aquilo terminaria assim. Clara não respondeu. Apenas chorou. E depois, balançou a cabeça num sim que foi mais forte do que qualquer palavra. Dias depois, o casamento foi oficializado no cartório. Rápido, simples, mas cheio de sentido. A assistente social, que acompanhava o caso, levou um presente inesperado, uma pasta com os documentos de adoção. A autorização saiu hoje de manhã, disse ela. Parabéns, Lara. Agora você tem uma nova família. E foi ali, naquele instante, que tudo parecia ter chegado ao seu lugar. Mas a paz nunca dura tempo demais em histórias assim. Poucas semanas após a adoção, Davi começou a perceber estranhezas. Não na casa, mas no hospital. Um telefonema aqui. Um papel sumido ali. Um boato, um comentário sussurrado no corredor. Gente olhando demais. Documentos sendo solicitados por órgãos que, normalmente, não se interessavam por pediatria. Até que uma carta chegou. Era anônima. Dizia que Davi e Clara haviam forjado o casamento apenas para conseguir a guarda de Lara. Que havia interesses escusos. Que Clara tinha um passado nebuloso. Que Lara estava sendo usada. A carta vinha com cópias de registros antigos. E ameaças veladas. Davi ficou paralisado. Não mostrou a carta a Clara. Não queria preocupá-la. Mas foi até o diretor do hospital. Augusto, ao ler, franziu a testa. Isso tem cheiro de armação. Alguém está tentando te derrubar. Ou nos separar, respondeu Davi. Começaram a investigar discretamente. Mas a pressão aumentava. Um dia, um repórter apareceu na porta do hospital com perguntas sobre a adoção. Outro dia, Clara foi abordada na rua por uma mulher estranha, dizendo que sabia quem ela era. Que sabia do segredo. E então, uma nova denúncia chegou. Formal. Oficial. Assinada. Alguém afirmava que Clara já havia tentado adotar outra criança em outra cidade. Que havia sido rejeitada. E que havia abandonado um trabalho anterior sob suspeita de má conduta. Davi não sabia o que pensar. Conhecia Clara, ou achava que conhecia. Mas nunca havia perguntado sobre o passado. E agora tudo parecia nebuloso. Confrontou-a. Clara chorou. Sim, Davi. É verdade. Eu tentei adotar uma menina antes da Lara. Ela estava morrendo num abrigo. E eu fiz de tudo. Mas fui considerada emocionalmente instável por causa da minha própria história. Eu cresci em orfanato, Davi. Não tenho sobrenome importante. Não tenho herança. Não tinha casa própria. Então disseram que eu não era boa o bastante. Foi o pior dia da minha vida. Por que não me contou? Porque eu não queria que você pensasse que Lara era uma substituição. Ela não é. Ela é única. E eu a amo. Mas agora talvez tudo desmorone. Davi segurou seu rosto entre as mãos. Vamos passar por isso juntos. Mas naquela noite, ele não dormiu. Algo dentro dele pesava. Um medo sem nome. Uma intuição sufocante. No dia seguinte, encontrou Leslie sentada sozinha na sala de descanso. Parecia abatida. Tem algo errado, Davi. Alguém de dentro do hospital está mexendo nisso. Tem documentos que sumiram. Cópias de prontuários da Lara que foram alteradas. Informações antigas sendo usadas contra vocês. Isso não é coincidência. É perseguição. Você acha que é por inveja?
Por sermos felizes? Eu acho que é pior. Alguém quer acabar com vocês. Literalmente. Naquela mesma tarde, Clara recebeu uma intimação. Deveria comparecer ao conselho tutelar no dia seguinte para esclarecer as acusações de adoção fraudulenta. Davi queria ir junto. Ela pediu que não. Se você estiver lá, eles vão dizer que estou sendo manipulada. Deixa que eu enfrento sozinha. Ele relutou, mas cedeu. No outro dia, Clara não voltou. O tempo passou. Minutos. Horas. Nenhum sinal. O celular desligado. A recepcionista do conselho afirmava que ela nunca havia chegado lá. Davi sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Foi até a polícia. Registrou o desaparecimento. Ligou para hospitais, abrigos, amigos, ninguém sabia de nada. Nem Lara. A menina, ao perceber que Clara não voltaria naquela noite, chorou de soluçar. Ela prometeu, papai. Ela prometeu que voltava. Davi segurava a menina com força. Mas por dentro, se despedaçava. No dia seguinte, um envelope apareceu no hospital. Sem remetente. Dentro, apenas uma frase. Digam que ela morreu. Porque agora a verdade não importa mais. Aquela frase, gravada em letras tortas, sujas, como se tivesse sido escrita com a ponta de um lápis mastigado. Digam que ela morreu. Davi leu e releu. 1000 vezes. Não fazia sentido. Ou fazia, e era justamente isso que o assustava. A polícia foi chamada. A carta foi analisada. Nenhuma digital. Nenhuma pista. Nenhuma câmera captando o momento da entrega. A carta simplesmente apareceu. Como um aviso. Ou uma sentença. Durante os dias seguintes, Davi não foi mais o mesmo. O médico firme deu lugar a um homem consumido pela culpa. Trabalhava no automático. Passava as noites em claro, revendo tudo o que sabia sobre Clara. Procurando sinais que talvez tenha ignorado. Mas não havia nada. Clara tinha sumido. E a única coisa que restava era Lara. A menina passou a dormir no hospital. O quarto pediátrico virou sua casa provisória. Davi não conseguia deixá-la sozinha. Ela chorava à noite, mesmo dormindo. Falava o nome da mãe como se estivesse rezando. Leslie, a enfermeira-chefe, fez o possível para manter a rotina. Mas todos sabiam que a alma daquela criança estava despedaçada. Ela não foi embora por vontade própria, papai. Ela nunca faria isso. Davi prometia que não, que ia encontrá-la. Mas suas palavras já não tinham a força de antes. Pareciam promessas jogadas no vento. Foi num final de turno, com a cidade envolta em névoa, que algo estranho aconteceu. Um envelope novo. Sem remetente. No armário de Davi. Dentro, uma foto. Era Clara. Sentada em algo que parecia um galpão abandonado. Magra. Com os cabelos soltos, emaranhados. Olhava para a câmera com olhos vazios. Como se não estivesse mais ali. No verso, um bilhete escrito à mão: ela está viva. Mas quanto tempo mais? A polícia foi chamada novamente. E, mais uma vez, nada. A origem da foto era desconhecida. Nenhum dado digital. Nenhuma pista na imagem. Nenhum som. Nenhum reflexo. Era como se Clara tivesse sido arrancada do mundo e empurrada para um limbo. Davi surtou. Começou a investigar por conta própria. Usou os poucos contatos que o pai tinha no submundo da segurança privada. Pagou informantes. Vasculhou registros antigos. Rastros de adoções forjadas. Históricos apagados. Nomes falsos. Famílias comprando crianças. E então, achou um nome. Jonas Moura. Ex-agente público, expulso da assistência social após denúncias de corrupção. Suspeito de envolvimento em adoções ilegais. Sumido havia 3 anos. Mas o nome dele estava nos registros de Lara. E mais, nos registros da menina que Clara havia tentado adotar antes. Era ele. Tinha que ser.
Jonas era o elo. O fantasma por trás da farsa. O manipulador do sistema. Davi levou a informação à polícia. Mas como não havia provas concretas, nada pôde ser feito. Podemos abrir uma investigação, mas sem testemunha, sem denúncia formal, estamos de mãos atadas. Mas Davi não estava. Nunca esteve. No dia seguinte, foi atrás do endereço antigo de Jonas. Um casebre no fim da cidade, cercado por mato e poeira. Parecia abandonado. Mas alguém tinha passado por lá. Havia marcas de pneus. Bitucas de cigarro ainda acesas. Um cheiro leve de desinfetante. Ele entrou. Cauteloso. Os passos ecoavam entre paredes ocas. Um velho sofá. Uma geladeira vazia. Um colchão manchado. Nada mais. Mas então ele viu. Uma parede com anotações à caneta. Datas. Códigos. Siglas. E uma palavra que congelou seu sangue. Clara. Ao lado, a frase: o preço do silêncio é a ausência. Davi saiu de lá em desespero. Sabia que estava perto. Perto demais. Mas também, estava vulnerável. A polícia decidiu agir. Montou uma operação. Vasculharam locais suspeitos. Interrogaram ex-colegas de Jonas. Vasculharam abrigos ilegais, clínicas fantasmas, galpões desativados. Nada. Até que, numa noite fria, Davi recebeu um telefonema. Se continuar, ela morre. E você também. A voz era distorcida, metálica, mas firme. Quer vê-la viva? Então pare. E finja que ela morreu. O telefone desligou. Davi caiu de joelhos no meio da sala. Chorou como nunca antes. Leslie o encontrou ali, abraçado ao nada. No dia seguinte, Davi tomou uma decisão difícil. Foi até a promotoria. E renunciou à guarda de Lara. A assistente social ficou chocada. Mas por quê? Para protegê-la. Enquanto ela estiver comigo, está em risco. Eles querem usar a Lara como isca. Ou punição. Mas se ela for recolocada em outro lar, eles perdem o controle. Foi um dos dias mais sombrios de sua vida. Lara chorou. Você prometeu, papai. Ele ajoelhou-se. E vou cumprir. Mas primeiro, preciso tirar sua mãe de onde ela está. Depois, vamos ficar juntos. Todos nós. Ela o abraçou com força. E sussurrou: eu acredito. E assim Davi viu sua filha partir. Nos dias seguintes, a vida virou um borrão. Davi passou a se mover como um fantasma. Frequentava o hospital sem alma. Era eficiente, mas frio. Circulava como um espectro entre as paredes que antes significavam tudo. Leslie tentava segurá-lo. Você vai se perder. Já me perdi. Foi então que a reviravolta chegou. Clara apareceu. Na portaria do hospital. Magra. Ferida. Olhos fundos. Mais viva. Desmaiou antes de falar qualquer coisa. Ficou em coma por 3 dias. Davi não saiu do quarto. Dormia ali mesmo, numa poltrona dura, esperando um milagre. E ele veio. No 4º dia, Clara abriu os olhos. Tentou falar, mas não conseguiu. As cordas vocais estavam comprometidas. Apontou para um papel. Davi lhe deu uma caneta. As mãos tremiam. Ela escreveu: Jonas. Ele me levou. Para me calar. Alguém pagou. Davi engoliu seco. Quem, Clara? Quem pagou? Ela escreveu, com dificuldade: o nome está na parede da casa antiga, perto da serra, símbolo de cruz. E apagou novamente. Davi sabia o que fazer. Mas agora tudo tinha um custo. Jonas estava vivo. Ia à solta. Clara havia voltado. Mas por quê? Quem a deixou sair? E o que significava aquele símbolo de cruz? Clara dormia. O corpo ainda fraco, os olhos pesados pelo trauma, mas viva.
E Davi não podia esperar. A pista era clara. Uma casa antiga, perto da serra. Um símbolo de cruz. Ele lembrou do casebre que havia visitado semanas antes, mas não havia cruz alguma lá. Porém, havia outro lugar. Um que ele evitava lembrar. Uma antiga fazenda, usada no passado como abrigo irregular de crianças abandonadas. Fechada por denúncias. Esquecida pelo tempo. A Fazenda da Cruz Alta. O nome vinha de um símbolo cravado na parede da entrada, uma cruz entalhada na madeira, antiga, torta, com as pontas assimétricas. Diziam que era um sinal de proteção, mas ali nunca protegeu ninguém. Davi pegou o carro. Dirigiu por horas até o lugar. O céu estava cinza, ameaçando chuva. A estrada, coberta de neblina. Quando chegou, tudo parecia abandonado. Exceto por uma coisa. Havia a luz. Fraca. Mais real. A fazenda, com sua fachada apodrecida, ainda abrigava segredos. Ele entrou. O chão rangia sob seus pés. O cheiro de mofo e ferrugem era quase insuportável. No corredor central, restos de brinquedos quebrados, colchões sujos, papéis rasgados com nomes de crianças que ninguém mais lembrava. E então, ele viu a cruz. Entalhada numa parede de madeira escura, atrás de um armário caído. E abaixo dela, um painel. Era como um mural improvisado. Fotos. Mapas. Linhas ligando nomes. Clara estava lá. Lara também. E, para seu horror, o nome dele também. Davi. Em letras vermelhas. Como um alvo. No centro de tudo, um nome reaparecia várias vezes: Otávio Moreira. Ele congelou. Otávio. O nome de um dos diretores da Fundação Assistencial à Infância da cidade. Um homem respeitado, presente em eventos públicos, com discursos emocionados sobre proteção à criança. Era ele. O financiador. O mandante. O homem por trás da cortina. Davi pegou o celular. Tirou fotos. Documentou tudo. Mas, antes que pudesse sair, ouviu algo. Um rangido. Não do chão, mas de uma porta se abrindo. Alguém estava ali. Ele correu, se escondeu atrás de um armário. Passos ecoavam no corredor. Lentos. Precisos. Arrastados. Eu sabia que você viria. Era a voz. A mesma do telefonema. Você é tão previsível, doutorzinho. Davi não respondeu. Segurava o celular com força, o coração disparado. Você quer salvar ela, né? Quer bancar o herói. Mas não entende que isso aqui não é uma história de conto de fadas. É negócio. Crianças são moeda. Amor é fraqueza. Davi reconheceu a voz. Jonas. O homem saiu do corredor lateral. Passou a poucos metros do armário. Parou. E murmurou. E sabe qual é o problema com você, Davi? Você ama demais. Isso te torna cego. Foi por isso que Clara caiu. E é por isso que a próxima vai ser Lara. Foi o suficiente. Davi saiu de trás do armário, empurrou Jonas com força contra a parede. Se encostar nela, eu te mato. Mas Jonas estava preparado. Sacou uma faca. Rasgou o ombro de Davi. O sangue escorreu na hora. A luta foi brutal. Davi, mesmo ferido, lutava com desespero. Por Clara. Por Lara. Por todas as crianças invisíveis daquela parede maldita. No fim, Jonas caiu. Desacordado. Davi correu. Saiu da fazenda. Ligou para a polícia. Para a promotoria. Entregou as provas. As fotos. O nome de Otávio. Tudo. E então desabou. Foi levado para o hospital, onde passou 3 dias em observação. O corte foi profundo. Precisou de pontos. Mas o que mais doía ainda era dentro dele. Quando acordou, Clara estava ao seu lado. Cabelos presos, rosto cansado,
mas com um sorriso que ele nunca pensou que veria de novo. Você me achou. Eu nunca parei de procurar. Ela pegou sua mão. Acha que agora estamos seguros? Ele hesitou. Estamos expostos. Mas a verdade está vindo à tona. E isso assusta quem sempre esteve no escuro. A polícia prendeu Jonas. Com ele, encontraram mais documentos. E mensagens trocadas com Otávio. Pagamentos. Nomes. Crianças encomendadas. Grávidas aliciadas. Uma rede inteira desvendada. Otávio tentou fugir. Mas foi pego. As manchetes explodiram. Rede de tráfico infantil descoberta em cidade do interior. Hospital público ajuda a revelar esquema milionário. Casal adota criança e desmascara sistema corrupto. Mas a notícia que Davi mais esperava era outra. Lara. Ela estava voltando. O Estado havia autorizado o retorno da guarda. A menina correu para os braços dos dois como se nunca tivesse saído. Eu sabia, papai. Eu sabia que você ia trazer a mamãe de volta. Clara chorava. Davi não conseguia falar. O abraço durou minutos. Talvez uma eternidade. Mas nem tudo voltou ao normal. A cidade estava abalada. Muitos queriam esquecer. Outros queriam revidar. Clara passou a andar com escolta. Davi instalou câmeras em casa. Lara dormia entre os dois, com medo do escuro. E então, um novo bilhete chegou. Dessa vez, nas mãos da menina. No pátio da escola. Ela achou no meio dos livros, dentro da mochila. Vocês salvaram uma criança. Mas deixaram 20 na escuridão. E elas querem sair. O bilhete estava ali. Dobrado com precisão, como se fosse um segredo guardado há muito tempo. Vocês salvaram uma criança. Mas deixaram 20 na escuridão. E elas querem sair. Davi olhava para aquele papel como se ele tivesse vida. Não era só uma ameaça. Era um lembrete cruel. Um eco do que ainda estava escondido. Lara, inocente, achava que era algum tipo de jogo. É das minhas amigas do colégio? Perguntou, mexendo na mochila. Clara tirou o papel de suas mãos com delicadeza. Não, meu amor. É coisa de adultos. Você não precisa se preocupar. Mas a verdade é que ambos estavam preocupados. E muito. Naquela noite, não dormiram. Leslie foi chamada. Leu o bilhete. Sua expressão endureceu. Isso não acabou, Davi. Nunca foi sobre uma só criança. Jonas, Otávio, eram apenas peças. Você acha que tem mais gente envolvida? Eu acho que tem algo maior. Algo antigo. As investigações continuavam. Mais nomes foram surgindo. Famílias que adotaram crianças com processos estranhos. Algumas que desapareceram. Outras encontradas em abrigos, sem identidade. Sem memória. Davi decidiu visitar uma dessas meninas. Se chamava Beatriz. Tinha 9 anos. Vivia num abrigo estatal, sob proteção. Quando ele entrou na sala, a menina apenas disse: Você é o homem da Clara. Davi sentiu um calafrio. Como sabe quem sou? Ela me descreveu. A moça ruiva. Aquela que quase morreu. Ela falou de você todos os dias. Disse que um dia, você ia vir por mim. Davi se ajoelhou diante dela. E eu vim. A menina sorriu. Mas havia tristeza em seu olhar. Mas agora é tarde. Davi franziu o senho. Tarde por quê? Ela se aproximou e sussurrou. Porque as outras não querem ser salvas. Elas querem vingança. Nos dias seguintes, começaram a acontecer coisas estranhas. Papéis sumiam do hospital. Registros médicos eram apagados. Pessoas envolvidas no caso morriam. Um advogado do processo de adoção de Lara caiu de uma escada. Um juiz envolvido no embargo de provas sofreu um infarto fulminante. E uma jornalista que cobria o caso desapareceu. Davi sentia que estava perdendo o controle.
É como se algo estivesse nos observando, disse Clara certa noite. Algo, ou alguém. Até que, em meio à tempestade, chegou uma visita inesperada. A senhora Joana. Antiga funcionária do primeiro abrigo de onde Clara foi retirada quando criança. Ela estava velha. Curvada. Usava bengala. Mas seus olhos ardiam como brasas. Eu cuidei de Clara quando ela tinha 4 anos. E de outras crianças que nunca foram adotadas. Porque ninguém queria. Ela tirou da bolsa um caderno antigo, com capa de couro. Nomes. Datas. Bilhetes. Bilhetes que as meninas escreviam e escondiam pelas paredes. Como orações. Como pedidos de socorro. Davi abriu o caderno. Ali estavam nomes. Incluindo de Beatriz. E de outras 20. Essas foram as esquecidas. E o que aconteceu com elas? Joana hesitou. Depois, falou com a voz embargada. Uma a uma, desapareceram. Algumas fugiram. Outras, foram levadas. E há quem diga que nunca mais foram vistas do mesmo jeito. Como assim? A última vez que as viram, estavam juntas. Mudas. Olhos vazios. Não falavam. Não choravam. Só andavam, como sombras. Davi fechou o caderno. As crianças do silêncio, murmurou. Joana confirmou com a cabeça. É assim que as chamam. Dizem que às vezes aparecem. Às vezes, cobram. Davi não queria acreditar. Mas algo dentro dele já acreditava. Na noite seguinte, o hospital foi invadido. Não por criminosos. Por silêncio. Luzes apagadas, monitores falhando, alarmes emudecidos. Lara acordou gritando no quarto ao lado. Tem meninas na janela. Elas me chamam. Dizem que a mamãe não voltou. Davi correu. Nada. Mas no vidro, uma frase escrita com os dedos. Vocês prometeram. Depois disso, tudo desmoronou rápido. Clara começou a ter pesadelos. Via meninas em seus sonhos. De vestidos sujos. Cabelos desgrenhados. Olhos negros como buracos. Estão me chamando, Davi. Estão me puxando. Não. Você voltou para mim. Você está aqui. Mas ela tremia. E se não voltei inteira? Uma noite, Clara desapareceu de novo. Deixou um bilhete. Fui pagar o que prometeram em meu nome. Proteja Lara. Diga que morri, se isso for salvá-la. Davi sentiu o coração parar. As palavras se repetiam. O ciclo se fechava. Diga que morri. Ele correu para a floresta. Para os caminhos onde as meninas foram vistas. Para as ruínas do abrigo. Para a cruz entalhada. Chamou por ela até a voz se esgotar. Nada. Só o eco. E o silêncio. O tempo passou. Lara cresceu. Davi envelheceu. A cidade esqueceu. Mas ele, não. Em sua mesa, ainda guarda o caderno da senhora Joana. As fotos. As provas. Os nomes. E uma promessa que ainda não conseguiu cumprir. Porque de vez em quando o vento sopra mais forte, ele ouve passos pequenos. Risos abafados. E o sussurro da filha no meio da noite. Papai, elas estão aqui outra vez. E então, ele fecha os olhos. Respira fundo. E sussurra, como um pedido de paz. Digam que ela morreu, mas deixem minha filha em paz.